Imagina por um instante que a cada golpe, cada explosão de poder e a cada olhar de fúria pudesse ser sentido na sua pele. Agora, abre os olhos. 2025 trouxe algumas das batalhas mais insanas e emocionantes e avassaladoras que o mundo dos animes já viu. Lutas que fizeram a internet parar, que deixaram os fãs em choque e que elevaram o nível do impossível. Hoje você vai reviver cada momento, do primeiro impacto ao último suspiro, e descobrir quais foram as melhores lutas do ano. Ajusta aí na cadeira, ou no sofá, ou na cama, porque o show vai começar. Goku Super Saiyajin 4 vs Gomar, Dragon Ball Daima. Quem é que não estava com saudade das lutas de Dragon Ball? Ainda mais com uma animação tão boa quanto as que vemos hoje em dia. Goku dessa vez usa sua transformação em Super Saiyajin 4 um pouco diferente da tradicional para derrotar o Gomar, um vilão que pretende dominar o reino demoníaco. Uma motivação genérica para um vilão genérico, mas o que importa aqui é ver o Goku amassando ele na porrada. E quando isso acontece, é muito bem feito. É uma sequência frenética de golpes que faz qualquer um que já assistiu Dragon Ball no passado se empolgar. Demorou a temporada inteira, mas finalmente veio. E depois de muita pancadaria comendo solta, o Goku finaliza com seu clássico Kamehameha. Clichê, né? Mas que funciona perfeitamente aqui. Takamura e Sakamoto vs Gaku e Slur, Sakamoto's Days. Eu até então não tinha me empolgado com nenhuma luta em Sakamoto's Days. Eram divertidas, criativas, mas nada além disso. Até chegar essa luta, o nível subiu de forma absurda. A princípio a gente só acompanha esses dois antagonistas trucidando todo mundo que aparecer na frente deles, quando chegam naquele prédio de assassinos. Isso já para mostrar o quão eles eram poderosos. Mas de repente um velhinho aparece. Já tínhamos visto uma pequena demonstração de sua força, mas quando ele chega na situação, o jogo vira completamente. A partir do momento em que ele sai das sombras e começa o confronto contra o Gaku, a impressão que dá é que ninguém consegue parar ele. É cada corte absurdo que nem dá pra acompanhar. E ainda chega o Sakamoto e o Shin e companhia só pra deixar a bagunça ainda mais interessante. O Sakamoto até tem uma breve luta contra o Slur, mas quem rouba mesmo os holofotes é o Takamura, que aparece de novo ali fatiando todo mundo. O mais engraçado é que ele não tem uma linha de diálogo. Ele simplesmente aparece e coloca todo mundo pra mamar e vai embora. Essa é a melhor forma possível de introduzir um personagem fodão, aquele que exala aura pura. Tanjiro e Tomioka vs Akaza, Demon Slayer Castelo Infinito. Nossa, mas como é bom assistir uma luta como essas em um telão gigante de cinema. A experiência é completamente diferente de ver pelo celular ou pela televisão normal. Ainda mais com a animação que só Demon Slayer consegue nos entregar. Essa luta tem cenas muito chamativas ao longo de todo o confronto. E nas outras lutas também. Mas aqui foi o ápice do filme. Não à toa deixaram pra encerrar essa parte da história. E que luta gigantesca. Mano, ela ocupa praticamente 1 hora de filme. Ou até mais. Claro que incluindo flashback, explicações e etc. Mas a luta em si não cansa. Tanjiro e Tomioka vão pra cima do Akaza. Em um momento, Tanjiro é tirado de combate e sobra só pro Tomioka segurar o Oni. Depois acontece o contrário. E no fim os dois unem forças de novo até que finalmente conseguem cortar a cabeça dele. Mas até chegar nesse ponto, o trabalho que a Akaza dá pros dois não é brincadeira. Nem preciso falar do espetáculo visual que é essa luta. A trilha sonora é meio aquém comparada às outras que já vimos no anime, mas ainda assim combina muito bem com esse confronto. O único problema pra mim é que enrolaram demais até o Akaza finalmente virar pó e morrer. Excederam demais a finalização. Mas fora isso, a luta ficou marcada como uma das melhores do ano. Sub-Jiwon vs Beru em solo leve, segunda temporada. Essa temporada nos trouxe várias lutas impressionantes ao decorrer dos arcos, mas essa aqui se superou. Tanto que quando saiu, derrubou completamente os servidores, até mesmo os sites piratas, parando a internet. E com razão, porque melhoraram muito o que lemos no material original.
Nessa luta é pura formação de aura, tanto do protagonista quanto do antagonista, mas é claro que quem saiu vitorioso foi o protagonista, porém, não antes de nos entregar um espetáculo visual. A partir do momento em que o Beru muda de forma e começa aquela trilha sonora alemã no fundo, esquece, a empolgação vai lá no teto. O anime incrementou muito essa luta. Muitas das sequências de luta que vimos aqui não existe no manhwa. Até aquelas cenas do protagonista tendo um pouco de dificuldade só aparecem aqui no anime. No manhwa, ele é o fodão supremo. Mas o que eles fizeram nessa adaptação acabou dando uma atenção maior. Até a finalização da luta ficou muito boa. O Beru tentando fugir e o Ji-won pegando ele e o trucidando como se fosse nada. Acabou engrandecendo todo o resto. Antes de chegarmos no melhor luta de 2025, vou fazer algumas menções honrosas, já que não deu pra citar todas aqui. Primeiro pro confronto final dos heróis contra o Shigaraki em Boku no Hero. Achei boa pra um final de história, mas poderia ser melhor. A luta entre o Ocaron contra o Mal-Olhado em Dandadan, que foi divertida e empolgante num certo nível, só que poderia ter sido mais épica. Luffy vs Kizaru em One Piece, que conseguiu ser melhor que no mangá, ainda mais agora que adotaram um novo estilo de animação que é bem mais fluido e bem mais caprichada. E por fim, uma sequência de ação que aconteceu em Lazarus, que me lembrou muito aqueles primeiros episódios de Ninja Kamui. Uma ação desenfreada que você não quer que acabe nunca. Menções dadas e bora pro melhor luta desse ano, que é X vs Associação de Heróis em Toby Hero X. O melhor anime do ano também teria a melhor luta do ano. Pra mim, a luta do Ji-won contra o Beru estava sendo a minha preferida do ano, até eu ver essa aqui. Nem dá pra chamar de luta, é praticamente uma grande humilhação. É quase um episódio inteiro, no caso, o último episódio da temporada. E que final, meus amigos. E essa batalha foi a cereja do bolo, perfeita 10 de 10. A luta acontece porque todas as agências querem a cabeça do X, já que ele não está associado a nenhuma delas. E como o torneio para escolher o melhor herói está chegando, seria melhor se livrar dele antes que ele se torne pela terceira ou pela segunda vez, não me lembro, o número 1. Também tem o fato das agências temerem que ele vire um deus e tal lá. Enfim, mas só o que a gente viu foi uma humilhação completa. Ver o X passando o céu em todo mundo, além de transitar do 2D para o 3D a cada golpe, foi extremamente criativo e inovador. O pessoal envolvido nessa produção está de parabéns, mas apesar de tudo, ainda teve gente reclamando que a luta não teve tensão. Que o X derrotou todo mundo muito fácil. Cara, mas essa é justamente a intenção. Esse episódio é focado nele, ele é o fodão, e acabou sendo uma luta muito mais divertida do que tensa, o que pra mim foi um acerto gigantesco. E é isso, depois de tantas explosões, golpes insanos e momentos que deixaram a gente arrepiado, chegamos ao fim da nossa viagem pelas melhores lutas de 2025. Se alguma dessas batalhas te marcou tanto quanto marcou a mim, então você sabe, esse ano foi simplesmente histórico para os animes. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like para ajudar demais o canal e continuar trazendo conteúdos assim. Se inscreva para não perder nada e ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Clique aí e continue comigo nessa maratona. Valeu por assistir, até a próxima, falou!